Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Naara Caroline, do canal Mátina, e nesta aula vamos falar sobre equações logarítmicas. Se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, o que seria uma equação logarítmica? Uma equação logarítmica é toda aquela equação que apresenta incógnita no logaritmano ou na base do logaritmo. Então, para a gente entender melhor sobre equação logarítmica, eu vou estar dando três exemplos. Então, vamos lá. Então, para a gente trabalhar com equação logarítmica, olha, nesse caso aqui, é uma equação logarítmica. Só que todas as vezes que a gente for resolver uma equação logarítmica, a gente tem que estudar a condição de existência dessa equação. Por quê? Tá vendo onde que está o x aqui? É no logaritmano. Então, o logaritmano, ele só, pela definição de logaritmo, o logaritmano tem que ser maior do que zero. Ou seja, tem que ser um número positivo, um número real positivo e diferente de zero. Então, tem que ser maior do que zero. Então, a gente vai estudar a condição de existência. Então, a primeira coisa é estudar a condição de existência. Então, condição de existência. Então, 3x menos 1, que é o logaritmano, tem que ser maior do que zero. O que significa? Que 3x tem que ser maior do que 1. E significa que x tem que ser maior do que 1/3. E, do outro lado, x mais 7, onde que está o outro x? Então, logaritmando, então x mais 7 tem que ser maior do que zero. Então, x tem que ser maior do que menos 7. Agora, a gente vai estudar essas duas inequações que a gente vai fazer. Vai ver a interseção dessas duas. Por quê? Para uma, o x tem que ser maior do que menos 7, para outra tem que ser maior do que 1/3. Então, a gente tem que pegar onde que é válido para as duas, para ser válido para a equação. Então, x maior do que 1/3. Maior do que 1/3, então aqui, 1/3. Terço aqui. Então, se tem que ser maior do que 1/3, ó, só marcar. Vou marcar e 1/3 aqui vai ser menos 7. Vamos lá. Vou marcar bolinha aberta, é maior. Então, a partir de 1/3. Maior do que menos 7, também bolinha aberta. Então, ó, é válido para as duas ao mesmo tempo quando x é maior do que 1/3, ó. Aqui, ó. Quando x é maior do que 1/3. Então, a partir de 1/3 é válido para as duas, ó. Do x. Bolinha aberta. Ser para as duas ao mesmo tempo, então, a partir de 1/3. Então, x, a condição de existência é para x maior do que 1/3.
A pessoa trabalha com vermelho. Logo, a condição de existência é para x maior do que 1/3. Então, a gente vai resolver a equação e o valor de x que a gente obter tem que ser maior do que 1/3. Se não for maior do que 1/3, a solução é vazia, certo? Então, vamos voltar lá. Agora, resolver a equação. A gente já fez a condição de existência, agora a gente vai resolver a equação, certo? Então, para resolver a equação, a gente tem que ver a equação, né? Então, ó, essa equação, a gente tem que log. Vou fazer o seguinte, aqui vou passar um. Então, a gente fez a condição de existência, agora a gente vai resolver a equação. Então, log de 3x menos 1 na base 6 é igual a log de x mais 7 na base 6. Então, esses dois logaritmos estão na mesma base, então eu posso igualar os dois. Então, vai ficar 3x menos 1 é igual a x mais 7. A gente tem que ficar 3x, passa o x para o outro lado, menos x, igual a 7 mais 1. Então, 3x menos x é 2x, igual a 7 mais 1, que é 8. Então, x é igual a 4. X igual a 4 foi a solução dessa equação. X igual a 4 é maior do que 1/3? É. Então, como x igual a 4 é maior do que 1/3, então ele está dentro da condição de existência. Se ele está dentro da condição de existência, a solução dessa equação é 4, certo? Então, para resolver uma equação logarítmica, primeiro a gente tem que ver a condição de existência, depois a gente resolve a equação. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, aqui, vamos terminar primeiro a condição de existência, depois a gente resolve a equação. Vamos lá. Condição de existência. Eu vou organizar aqui. Condição de existência. Então, para a condição de existência, ó, eu tenho o x está no logaritmando. Então, vai ficar x mais 1, ó, o primeiro é x mais 1. Então, vai ficar, tem que ser maior do que zero. Então, isso implica que x tem que ser maior do que menos 1. O outro x também está no logaritmando, que é x menos 1. Então, x menos 1 tem que ser maior do que zero. Então, isso implica que x tem que ser maior do que 1. Fazendo. Então, para x, ó, primeiro caso aqui, né? É o primeiro caso e é o segundo caso. Então, para o primeiro caso, x tem que ser maior do que menos 1.
Menos 1 aqui, próximo maior do que aqui. Menos 1. Então, se o x tem que ser maior que menos 1, vai ficar a partir de menos 1. O segundo caso tem que ser maior do que 1. Então, a interseção desses dois está exatamente aqui. Ó, dá exatamente aqui, ó. Partir, elas interceptam a partir de 1. Então, a condição de existência é que x seja maior do que 1. Logo, a condição de existência a pessoa é x maior do que 1. Então, os valores que eu obtiver aqui no logaritmo tem que ser x maior do que 1. Então, agora vamos resolver o logaritmo. Logo de x mais 1 na base 2, mais log de x menos 1 na base 2 igual a 3. Só que a equação logarítmica tem que ficar todo mundo em forma de equação, em forma de logaritmo. Tá vendo que o 3 não está em forma de logaritmo? Ó, mas 3 é a mesma coisa de... Ó, os logaritmos aqui tá na base 2. Então, isso aqui é a mesma coisa de log de 2. Mas qual logaritmo da base 2 que dá 3? Ó, seguindo as propriedades, né? 2 elevado ao cubo. Isso daqui não é a mesma coisa de 3 log de 2 na base 2. Então, na hora que a gente for substituir aqui, a gente vai pegar essa parte aqui. Viu? Então, 13 a gente vai escrever como log de 2 na base 3. Log de 2 na base... Log de 2 elevado ao cubo na base 2. Gente, escrevendo uma coisa e falando outra. Vamos resolver isso daqui. Log de x mais 1, base 2, mais log de x menos 1 na base 2. Isso é igual a log 2 elevado ao cubo na base 2. Agora, ó, soma de logaritmo. Tá na mesma base, isso aqui é a mesma coisa de log de 2, multiplicação dos logaritmandos. Então, x mais 1 vezes x menos 1. E isso é igual a log de 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8. X, ó, x mais 1 vezes x menos 1 dá quantos? E logo de... Aqui é a mesma coisa de x ao quadrado menos x mais x distribuindo menos 1. Logo de 8 na base do... Esse com esse simplifica. Então, vai ficar log de x ao quadrado menos 1 na base 2 igual a log de 8 na base 2. Isso implica que
x ao quadrado menos 1 é igual a 8. Então, logo, x ao quadrado vai ser igual a 9, o que implica que x vai ser igual a mais ou menos raiz de 9. Logo, x vai ser igual a mais ou menos 3. Então, x é igual a mais ou menos 3. Mas a condição de existência é que x tem que ser maior do que 1. Então, a solução aqui é somente x igual a 3. Então, a solução aqui vai ser x igual a 3, porque a condição de existência é que x tem que ser maior do que 1. Então, esse foi o nosso segundo exemplo. Vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, a gente vai resolver essa equação. O x está tanto no logaritmando como na base. Então, vamos resolver essa situação. A gente tem que, no logaritmando, o x tem que ser maior do que zero. Então, x menos 1 tem que ser maior do que zero. Então, logaritmando tem que ser maior do que zero. Então, x, vamos organizar aqui que é condição de existência. Então, para não escrever condição, ou condição de existência, assim, certo? Então, aqui, logaritmando, tá aqui no logaritmando uma variável. Então, o logaritmando tem que ser maior do que zero. Então, x menos 1 tem que ser maior do que zero. Isso implica que x tem que ser maior do que 1. Mas também o x está na base dos 3. Então, a base aqui, ó, x tem que ser, a base tem que ser maior do que zero, né? E também tem que ser diferente de 1. Então, dando a condição de existência, então, na primeira, tem que ser maior do que 1. Maior do que 1 aqui. A primeira tem que ser maior do que 1. Depois, maior do que 0. Tudo com bolinha aberta. E depois, diferente de 1. Diferente de 1 significa, ó, só o 1 que não entra. Então, a interseção desses três, veja o que é comum para esses três casos, é que o x tem que ser maior do que 1, ó. Então, a condição de existência é que x tem que ser maior do que 1, certo? Então, os valores que a gente obtiver para o logaritmo tem que ser maior do que 1. Então, agora vamos resolver o logaritmo. Log de x menos 1 na base x, mais log de 9 base x, menos log de 2 na base x, igual a 2. Só que a gente tem que pôr todo mundo em forma de logaritmo para conseguir resolver essa equação. E o logaritmo tem que ser na base x. Tem que ficar na base x. Então, log, ó, então 2
é quem? 2 é log, ó, é quem, que logaritmo que é na base x. É a mesma coisa de log de x elevado ao quadrado na base x, certo? Então, aqui vai resolvendo. É igual a log de x ao quadrado na base x. Então, agora, vamos resolver isso daqui. Ó, vamos colocar todo mundo. Ó, eu tenho tentar simplificar isso. Então, a gente vai tentar simplificar isso. Olha, soma de logaritmo é a mesma coisa de log base x da multiplicação. Então, x menos 1 vezes 9. Aí vai ficar menos log de 2 na base x igual a log de x ao quadrado na base x. Isso daqui é a mesma coisa de log de x menos 1 vezes 9. Como tem uma subtração, é a mesma coisa pegar logaritmando das duas e dividir. Isso é igual a log x ao quadrado na base x. Agora, eu posso igualar os dois logaritmos. Vai ficar x menos 1 vezes 9 dividido por 2 igual a x ao quadrado. Então, a gente vai chegar aqui, 9x menos 9, ó, multiplicando os meios pelos extremos. Então, isso aqui vai ficar 9x menos 9 igual a 2x ao quadrado. Isso daqui é igual a 2x ao quadrado, passando tudo para esse lado de cá, menos 9x mais 9, igual a zero. Agora, a gente calcula Bhaskara. Então, vai ficar delta é igual a b ao quadrado, então, menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 9. Menos 9 ao quadrado dá 81. 4 menos 4 vezes 2 vezes 9. Então, vai ficar 8 vezes 9, que é 72. 81 menos 72 dá 9. Então, agora, vamos lá. X vai ser igual a menos o valor de b. Então, menos 9 vai ficar 9, mais ou menos raiz de 9 sobre 2 vezes 2. Então, x vai ser igual a 9, mais ou menos 3, dividido por 4. Então, x vai ser igual a 9 mais 3 sobre 4. 9 mais 3 sobre 4 vai ser 10, 11, 12. Dividido por 4 vai dar 3. Do outro lado, fiz duas linhas. Vai ser igual a 9 menos 3 dividido por 4. 9 menos 3 dá 6. Então, vai ficar 6 quartos. Então, x, duas linhas,
simplificando tudo por 2, vai ficar 3 sobre 2. Ó, 3 sobre 2 e 3, ó, 3 sobre 2 é 1,5. A condição de existência é que x seja maior do que 1, certo? Condição de existência é que x seja maior do que 1. Então, que x seja maior do que 1. Ah, então, ó, observando os valores de x obtido, foi x igual a 3 e x igual a 6 quartos. 2 aqui, certo? 6 quartos. 6 quartos, que é a mesma coisa de 3 meios. Então, os dois valores de x são maior do que 1. Então, a solução da equação, vai ser os dois. Então, 3 e 3 sobre 2. Então, essa é a solução da equação. Então, esses foram as 3 equações logarítmicas que eu prometi fazer, para vocês terem uma noção de como resolver uma equação logarítmica. Se gostaram dessa aula, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.